A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. O objetivo do nosso canal é poder compartilhar com você um pouco do nosso entendimento bíblico. Eu espero que você possa permanecer até o final deste vídeo. Então, vamos para o estudo. Então, irmãos, hoje nós vamos conversar a respeito de uma grande falácia que é pregada no meio evangélico. Vocês já ouviram falar de gafanhotos devoradores que vêm sobre a vida do cristão quando ele não dá o dízimo, quando ele não devolve o dízimo? E eles dizem que esses gafanhotos são os demônios, são os espíritos imundos. E através desse tipo de pregação eles levam medo para o cristão, para tentar tocar na consciência deles, para que eles possam dizimar. Porque afinal, ninguém quer ter a sua renda, ninguém quer trazer sobre si maldição. Entenda, nós não vamos entrar no mérito se deve ou não dizimar, se dízimo é dinheiro ou são coisas espirituais, coisas excelentes, não sendo propriamente dito dinheiro, mas o povo sendo entregue como primícias, como aqueles que receberam das primícias do Espírito Santo, como os apóstolos mesmo falam e ensinam. Mas neste vídeo nós vamos ver se tem fundamento ou não o que eles estão ensinando. Se parte das Escrituras, se é revelação das Escrituras, ou se é coisas que vêm da própria mente carnal. Então nós vamos começar a ler Joel capítulo 1, do verso 1 ao 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Mas precisamos pegar todo o contexto do livro para entender o que são esses gafanhotos, porque eles estavam vindo e devastando a terra. E este profeta, ele fala muito mais a respeito do tempo do fim do que propriamente da sua própria época, porque ele já começa o livro fazendo perguntas. Ele pergunta se isso aconteceu nos vossos dias, nos dias dos seus pais, ou nas gerações vindouras. A pergunta que o Espírito está fazendo, que induziu ele a fazer esta pergunta, foi que isso tenha acontecido somente nesta época. Por se tratar de profeta, é claro que uma porção iria se cumprir no próprio tempo, como sinal para eles, no próprio tempo contemporâneo deles, e também serviria de um contexto futuro, profético, chama tempo histórico, profético, que vai acontecer também nos últimos dias. E este profeta fala muito dos últimos dias, por causa desses 4 gafanhotos, que nós vamos ver o que são eles nas demais leituras agora. Então, continuando a leitura, capítulo 1 ainda, dos 5 ao 7, nós vamos ver o que são estes gafanhotos. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Então o texto está nos revelando que foi enviado um povo numeroso e poderoso contra a terra de Israel. E estes povos, essas nações, estes exércitos, eles estavam invadindo e conquistando, dominando Israel, estava tendo domínio sobre as obras deles, sobre todo o trabalho das suas mãos. Então eles teriam que fazer o quê? Quando um povo é conquistado? Pagar tributos. Então de tudo que eles produziam, uma parte teria que ser dada em tributos para aquele que está dominando. Ou seja, Israel
iria começar a ser vassalo a partir deste momento. E estes gafanhotos, eles falam dos impérios. Ele fala daqueles animais que estão no livro de Daniel, no capítulo 7. Vai falar também do capítulo 2, daquela estátua. Está profetizando estes impérios. Quatro grandes impérios, porque não está contando o Egito e a Assíria, que já faz parte do dragão, da besta de 7 cabeças. Está contando a partir de Babilônia. Então, no capítulo 2, do 18 a 21 e do 25 a 27, vai ficar claro que esses gafanhotos são os exércitos e os impérios que o Senhor tem levantado contra Israel. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, nesses versos, ficou marcado que o Senhor fez justiça ao povo, o Senhor interferiu e destruiu este grande exército que foi anunciado. Em Naum 3, 15 a 19, o Senhor vai mostrar que esses gafanhotos são também os príncipes do rei da Assíria. E eles também vão contra a terra de Israel. E eles também são uma das 7 cabeças da besta. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Apocalipse 9, nós vamos ver uma estrela caída na terra, que tem a chave do poço do abismo, e quando ela abre, sai uma grande fumaça, semelhante à de fornalha, e dessa fumaceira, sobe também gafanhotos. E nós vamos ver a partir do versículo 7 até o 11, essa descrição desses gafanhotos. Vão nos remeter aos 10 chifres que estão na última cabeça da besta. E também porque eles recebem, os 10 chifres, recebem também diademas, que são as coroas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Então, estes gafanhotos, eles tinham aspecto de cavalos preparados para a batalha. Eles tinham o rosto de homem, coroas parecendo de ouro
e tinham dentes de leão. Todas essas características a gente encontra nos profetas. Fala de Babilônia, vai falar dos gafanhotos em Naum 3, que a gente leu, que os príncipes da Assíria eram gafanhotos. Vão nos direcionar para várias partes dos profetas. Nós vamos entender estes detalhes todos. Mais uma conexão aqui com estes detalhes estão em Apocalipse 13, do 1 ao 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então esta besta do mar, que são todos aqueles animais do capítulo 7 de Daniel e também aquela estátua do capítulo 2, são todos estes animais misturados em união. Uma besta semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. E ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E os 10 chifres só estão na última cabeça, querendo nos mostrar o último império. Então, todos estes detalhes são para nós entendermos as riquezas das revelações dos tempos que o Senhor quer nos mostrar. E não só um mero olhar superficial e dizer que estes gafanhotos são os demônios que vão agir na vida do cristão que não dizimar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito mais profundo e mais revelador. Então, como grande parte da igreja hoje ainda não conhece o verdadeiro sentido do dízimo, que é uma coisa tão santa, tão sagrada e que não pode ser comparado com dinheiro, casas, carros, propriedades, bens que a pessoa vai conseguir, nós não queremos colocar tropeço na vida destes irmãos, porque nós vamos um dia fazer um vídeo mostrando o que é realmente o dízimo. O dízimo que está na Escritura não é o dízimo que é ensinado e pregado hoje nas igrejas, nas denominações. Não tem nada a ver. O dízimo, de uma forma bem rápida, são a parte selecionada, a parte principal. É a primeira colheita. Isso nos diz o que da primeira colheita? A primeira colheita fala daqueles que têm que ser entregues a Deus, são consagrados a Deus. Aqueles que nasceram primeiro, quando receberam as primícias do Espírito Santo, quando tem as primeiras e as últimas chuvas, nós somos colhidos, seremos, aliás, colhidos como primícias para Deus. Primeiro, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aí, o que acontece? É entregado o dízimo de Jacó. O próprio Cristo, o próprio Senhor, vai entregar os dízimos para o Pai, que são todo o seu povo, toda a igreja. São as primícias para Deus e para o Cordeiro. De forma bem geral, bem rápida, dízimo significa isso. É todo o povo de Deus sendo entregue pelo Filho para Deus. Entendeu? E mais uma coisa, nós não estamos pregando rebeldia. Se você estiver em alguma congregação e se for necessário e se for obrigatório você dizimar, por motivo de consciência, para que não escandalize os demais, você pode dar o dízimo, mas com consciência de que dízimo nunca
vai ser e nunca será dinheiro, tá bom? Então espero que vocês possam ter gostado deste vídeo. Se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo, porque o nosso conteúdo não é conteúdo fast food. Se você não entendeu, vê de novo o vídeo. Então agradeço por vocês terem permanecido até aqui. Compartilhem o vídeo nas redes sociais, deixem um gostei e se inscrevam, tá bom? Até o próximo estudo. Shalom!